presença nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa usar o louvor. Ó Deus, que tudo seja para a tua honra e a tua glória. Usa a irmã que está na palavra. Ó Deus, abençoa o culto infantil. Que tudo seja para a tua honra e a tua glória. Sinta a vontade aqui no nosso meio, Senhor. Que a tua glória venha ser manifestada neste lugar. Que o poder de Deus venha ser manifestado neste lugar. Ó Deus, aquelas pessoas que entraram aflitas, ansiosas, tristes, angustiadas, que o Senhor traga libertação, traga cura, traga transformação. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui cheios da tua presença. Ó Deus, fale conosco nessa noite, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, com alegria. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Pai. Só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é digno de todo louvor. Aleluia, exaltado seja o teu santo nome. Aleluia, glória seja dada a ti. Aleluia, Senhor. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, com sua bênção lutou e jamais desistiu. Sua bênção na mão, de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluias, aleluia, Senhor. Enche-nos com a tua presença, Pai. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Toca, meu Senhor, toca
tua vontade no nosso meio, Espírito Santo. Haja no nosso meio. Precisamos da tua presença. Precisamos do teu Espírito Santo, Pai. Aleluias. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Adore Ele nessa noite. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Louve de todo o seu coração. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ouve, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluias. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Só tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Só o Senhor é digno de toda oração. Louve, louve o Senhor de todo o coração. Aleluia. Sinta a presença dele aqui nessa noite. Santo, santo é o teu nome.
essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias, alegre na presença de Deus nessa noite. Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. Oh, tu és maravilhoso, Pai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louve, louve, todavia me alegrarei. Aleluias. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, exaltado seja o teu nome, Pai, te glorificamos, te exaltamos. Aleluia. Convida as crianças aqui na frente, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças. Que Deus abençoe os pequeninos. Amém? Estenda suas mãos. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração, ó Deus, e oração nesta noite. Orar pelos pequeninos, pelas crianças, crianças representadas pelo seu pai e sua mãe ali na live. O Senhor vai de encontro e abençoando cada uma, Pai. E abençoe também essas crianças aqui,
que estão, ó Deus, presentes, literalmente falando. O Senhor abençoe o culto infantil. O Senhor, Deus, venha edificar o coração de cada um desses pequeninos nesta noite. Usa a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil em nome de Jesus. Quero convidar a Cleciana, que estará ministrando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus venha usá-la também de modo poderoso. Em nome de Jesus, amém, minha irmã? Vamos orar por ela também. Pai, nós queremos render graça, louvor e adoração aqui nesta noite. Pedi, ó Deus, que o Senhor venha usar a tua serva de uma maneira poderosa, grandiosa, que através dos lábios dela, Pai, a tua palavra venha ser ministrada nos nossos corações. Tanto vidas que ali se encontram na live, como nós aqui de modo, ó Deus, presencial, que em tudo e todos o Senhor faça a tua vontade através da tua serva nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor nesta noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para falar da tua palavra. É uma responsabilidade muito grande. Eu não estou muito familiarizada com isso aqui, não. Esse microfone não, viu? Mas vamos falar do amor do Senhor nessa noite. Eu quero convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Podeis assentar. Queridos, a palavra do Senhor fala
sobre a essência da vida cristã, que é o amor. E Paulo, ao falar nesse capítulo, ele estava liderando uma igreja, a igreja de Corinto. E esta igreja, embora ela seja uma igreja espiritual, embora ela ter muitos dons espirituais, ela era uma igreja que estava tendo muitos problemas acerca da imoralidade sexual, das contendas, das dissensões entre os irmãos. E a igreja de Corinto era uma igreja que realmente ela estava ali situada na cidade onde havia muita idolatria, uma cidade comercial, onde havia muitos ídolos. E por isso essa igreja ela estava meio que contaminada por causa destas circunstâncias. E Paulo, ele escreve essa carta, 1 Coríntios e 2 Coríntios, essas cartas doutrinárias, a fim de ensinar aquela igreja, discipular aquela igreja e corrigir aquela igreja. Constantemente, o apóstolo Paulo, ele estava ensinando e corrigindo aquela igreja. E ele, enviado por Deus, ele falava, os capítulos anteriores, o capítulo 11 e o capítulo 12, ele instruía aquela igreja acerca da Santa Ceia, onde eles estavam tendo muita indisciplina ali na hora da Santa Ceia, a participar do corpo e do sangue do Senhor. No capítulo 2, ele falava com eles acerca dos dons espirituais, do corpo de Cristo, da unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. E nesse capítulo, ele expressa aquela igreja, ele instrui aquela igreja a procurar com zelo os melhores dons. E no finalzinho do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? O caminho do amor. Paulo estava querendo ensinar aquela igreja a amar. Porque apesar daquela igreja ela ser bastante dotada de dons, estava faltando a essência da fé cristã, a base da fé, que é a cruz de Cristo, que é o amor de Cristo. E o que Paulo quer dizer para aquela igreja, orientando aquela igreja, para que os dons eram importantes sim, ele não descartava a importância dos dons. Ele não estava ali tirando a importância dos dons. É necessário sim os dons na vida da igreja. Para quê? Com a finalidade de edificar o corpo de Cristo. E ali, só que aquela igreja ela estava dando muita ênfase aos dons espirituais. Inclusive o dom de línguas. E eles estavam ali usando aqueles dons de maneira assim, indisciplinada. Eles estavam ali nos cultos, não estava tendo reverência nos cultos. E Paulo ele vem corrigindo aquela igreja, exortando, querendo trazer verdadeiramente qual é a função dos dons na igreja, mas com a finalidade de quê? De exercer ao lado do quê? Do amor, que é a essência da vida cristã. Por que nós estamos aqui hoje? Pelo amor. Porque um dia, nosso Deus, Ele se doou por nós. Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para se entregar naquela cruz, como sacrifício vivo, para nos perdoar, para nos resgatar, para nos trazer a oportunidade de voltar a Deus.
de ter livre acesso ao nosso Pai, porque nós estávamos separados dele. Nós éramos pecadores. Jesus, ele não tinha culpa, mas ele se entregou naquela cruz por mim e por você, para que nós hoje estivéssemos aqui para adorar o nome dele e exercer esse fruto do Espírito que é o amor. Embora o tema, na versão aqui da Bíblia, ele fala que o amor é o dom supremo, mas o amor não é um dom, porque dom é habilidades dadas por Deus para nós prestarmos na casa do Senhor, a serviço do Senhor e a serviço do nosso próximo. Mas o amor é o fruto. O amor é o fruto do Espírito. É um fruto que nós devemos buscar para que nós possamos cumprir a missão nossa aqui. E do versículo 1 ao versículo 3, onde Paulo declara sobre, ainda que eu fale a língua dos homens, Paulo está dizendo, ainda que eu falasse todas essas idiomas, ainda que eu viesse falar línguas de anjos, línguas celestiais, se eu não tiver amor, de nada isso me aproveitará. De nada isso me adiantará. Ele relata que os dons e os sacrifícios se tornam sem valor, sem a existência do amor. Sem o amor, nós podemos fazer caridade. Caridade significa amor. Mas nós podemos ser generosos. Nós podemos prestar todo o serviço na obra do Senhor. Nós podemos fazer sacrifícios. Nós podemos pegar os nossos bens materiais. Podemos fazer o que for que nós fizermos. Mas o que Paulo diz aqui? Sem amor, isso de nada adianta. Não adianta eu fazer isso para aparecer. Não adianta eu fazer isso para achar que eu vou ter recompensa. Porque sem amor, nada isso vai me aproveitar. De nada isso adianta. Não tem valor algum se nós não fizermos isso alinhados com o amor. Aleluia. Do versículo 4 ao versículo 7, é onde Paulo fala, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Isso são características que ele traz do amor. Embora tenha 2 dias aí, em comemoração ao Dia dos Namorados, é muito relatado esse versículo sobre essas características do amor. Mas nós sabemos que esse amor que Paulo fala aqui não é um amor de sentimento. Não é um amor carnal. É o amor de Deus. É um amor que ele não traz sentimentos. O amor de Deus, ele é um ato bíblico de atitude, de compromisso com o serviço ao nosso próximo. E é isso que Paulo declara aqui nas características do amor. O amor, ele coloca o amor como o fruto perfeito do Espírito. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Os dons, eles são temporários, mas o amor, ele é eterno. É isso que Paulo quer dizer aqui. As línguas, todos os dons que nós recebemos aqui para serviço do Senhor, eles vão passar. Mas esse amor de Deus, ele jamais vai passar. E é esse amor que nós temos que buscar. Estarmos envolvidos, sim, a serviço do Senhor, mas envolvidos com o amor de Deus. Buscar esse compromisso que Deus quer de nós. Buscar não a perfeição, porque nós somos imperfeitos. Nós somos incapazes de amar como Jesus amou.
mas nós podemos sim buscar, estar buscando esse amor de Deus, estar aproximando de Deus para que nós venhamos aprender a exercer esse fruto tão importante na nossa vida, esse fruto tão importante, a qual nós somos frutos desse amor. E esse amor é Jesus. Esse é o amor perfeito. Nós somos incapazes de ter esse amor dentro de nós se não tivermos o Espírito de Deus. Esse amor perfeito é Jesus. Jesus nos ama. E Ele se entregou por nós. Versículo 10 ao versículo 12. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Uma criança, ela brinca, ela faz as suas travessuras, ela se alimenta, ela chora, mas ela não tem conhecimento. Ela não tem como ter conhecimento perfeito, como um adulto tem. E isso aqui, Paulo descreve que todo o nosso conhecimento hoje, ele é como um conhecimento de menino. Nós não temos a totalidade do conhecimento, que a toda a amplitude da Escritura, ela nos mostra. Nosso conhecimento perfeito vai ser quando nós estivermos face a face com o nosso Mestre. Um dia Ele virá, é a sua promessa. E nós só podemos ver claramente, porque antes, quando Paulo escreve aqui, os espelhos não eram como o de hoje, que nós podemos ver refletidamente. Eram de metais, eram turvos. Então, não era claro como hoje. Mas hoje, então, o que quer dizer isso? Que quando eu era menino, eu falava como menino. Nós hoje somos meninos, nós não podemos ter esse conhecimento total. Mas quando nós encontrarmos com o nosso Mestre, quando Ele retornar e nós estivermos face a face com Ele, nós vamos ter o total conhecimento. Embora nós sabemos que Deus, a fonte de Deus é inesgotável. Nós sempre vamos conhecer Deus e conhecer Deus na eternidade e nunca vai se cansar. Porque muitas pessoas acham, eu vou para o céu, se vou ficar adorando o Senhor, isso vai ser sem graça. Só ficar dia e noite adorando. Mas eles não imaginam a plenitude de Deus. Deus é eterno. A fonte de Deus é inesgotável. O conhecimento de Deus é inesgotável. Nós não podemos mensurar esse conhecimento. A palavra do Senhor diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não alcança o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não são para qualquer um. É para aqueles que o amam. É para aqueles que conhecem Ele, que se aproxima dEle, que se aproxima desse amor que Paulo relata. Esse amor que é toda a plenitude do conhecimento que nós não temos como, nesse momento, visualizar, mensurar com a nossa mente, com o nosso entendimento. Embora tenha muitos estudos, embora tenha muitas pesquisas, embora tenha muita ciência, muita tecnologia, mas o amor de Deus é indiscutível, é inesgotável, é incomparável, é inexplicável. Porque Ele diz que Ele nos amou de tal maneira,
Que tal maneira é uma maneira inexplicável. Ninguém consegue explicar esse amor. Embora nós sendo pecadores, nós mereceríamos o inferno. Nós mereceríamos essa punição tão rigorosa. Mas Jesus, Ele nos amou. Deus, Ele nos amou a ponto de entregar o seu Filho. Quem de nós, sendo mães e pais, teria coragem de entregar o seu filho por um pecador, por um bandido, por um pedófilo, por uma prostituta, por um suicida, um homicida? Quem de nós teríamos coragem de entregar um filho para uma pessoa tão miserável? Nós éramos essas pessoas. E Deus nos amou. E Deus nos amou. E se entregou por nós. Deu seu Filho como sacrifício por nós. Nós não éramos dignos desse amor. Nós não somos dignos desse amor. Nós não somos merecedores dessa tamanha graça. Nós devemos ser gratos todos os dias por esse amor. Gratos todos os dias por esta graça. Essa graça que nós não merecíamos. E é isso que Paulo fala. Para aquela igreja que estava em disserção uns com os outros. Aquela igreja que estava praticando imoralidade sexual. Aquela igreja em que havia filhos se deitando com esposas de pai. Aquela igreja que estava descontrolada, sem reverência nos cultos. É isso que Paulo fala para aquela igreja. Vocês querem buscar os dons? Busquem com excelência os melhores dons. Mas não deixa o amor de lado. Não deixa a comunhão uns com os outros de lado. Porque não foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Não foi para que nós pudéssemos viver em discórdia. Não foi para que nós pudéssemos viver da nossa forma, segundo os nossos prazeres, segundo os nossos deleites. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. E Paulo exorta aquela igreja constantemente, porque Paulo amava aquela igreja. Paulo, ele sabia o amor que ele recebeu, porque ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele viu Estevão ser morto. E Estevão viu aquele amor de Jesus. Quando ele estava sendo apedrejado, ele poderia estar odiando aquele povo que estava ali, fazendo dele, martirizando ele, apedrejando ele. Mas não. Ele viu a glória do Senhor. E ele viu aquele amor que Deus derramou sobre a vida dele. E ele sentiu aquele amor. E ele disse ao Senhor: Pai, eles não sabem o que fazem. Não imputa a eles mal. Eles não sabem o que fazem. Jesus disse isso na cruz. Porque Jesus sabia. Jesus tinha misericórdia de nós. Ele teve misericórdia de nós. Ele sabia como seria se nós pudéssemos ver tamanha glória. Eles não sacrificariam Jesus, eles não crucificariam Jesus, se eles pudessem ter a noção do tamanho amor de Deus para com eles. E se nós, muitas das vezes, pudéssemos mencionar o amor de Deus para conosco, nós não nos afastaríamos de Deus. Nós não largaríamos Jesus por qualquer coisa.
O mundo, ele não largaria Jesus pelos vícios. O mundo não largaria Jesus pelas bebedeiras, pelas prostituições, pelos carnavais da vida. Se eles pudessem imaginar tamanha glória que nos aguarda. No versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Porque permanecem a fé e a esperança. Porque a fé e a esperança, nós não vamos mais precisar dela quando Ele vier. Quando nós estivermos face a face com amor, com a verdadeira essência da nossa salvação. Quando nós estivermos frente a frente com a plenitude da vida, com a fonte da vida, com o pão da vida, nós não vamos necessitar da fé e da esperança, porque o maior destes é o amor. Porque nós vamos encontrar com Ele. Breve nós iremos ter esse encontro glorioso, porque eu creio. Eu creio. Eu lamento aqueles que não creem, mas eu creio. O mundo hoje, ele está num estado deplorável. Mateus 24:12, Jesus, ele falando ali acerca do sermão. Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus ali estava relatando o princípio das dores. E ele declarou, porque Jesus ele sabia de todas as coisas, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E hoje nós estamos vivendo nesse contexto. Tamanha frieza. Levantaria falsos profetas e enganariam a muitos. Por isso hoje há muitos incrédulos, por causa da frieza que se levantou. Muitos falando em nome de Jesus, sem Jesus falar. Falando em nome de Deus, sem Deus falar. Enviados de Satanás para confundir a igreja de Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não venceu na bonança. Ela venceu, foi na perseguição. Ela cresceu, foi na perseguição. Não é a perseguição que nos afasta de Deus. Pelo contrário, ela nos aproxima de Deus. Ela nos aproxima de Deus. Quem falar assim, porque eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, eu vou me afastar. Essa pessoa nunca conheceu Jesus. Essa pessoa nunca conheceu o verdadeiro amor. Ela está longe dele. Porque não são as aflições que nos afastam do Senhor Jesus. Não são. A palavra do Senhor diz que as aflições desse tempo presente não são de comparar com a glória que Deus ele está reservando para nós. Então, o amor de Deus, a perseguição, as injustiças que nós sofremos, é bem-aventurança para nós cristãos. O sofrimento, ele só faz nos aproximar mais de Cristo. Estão sendo pregadas muitas coisas aí no mundo. Muitas teologias perigosas. Teologia de prosperidade. Que leva o homem a aproximar de Deus pelo que Deus pode dar para eles. Pelo que Deus pode oferecer a eles.
Mas não é isso que o Senhor veio nos oferecer. Jesus, ele não veio oferecer isso. Jesus, ele sendo príncipe, ele sendo rei, ele se despojou de toda a sua glória. Ele nasceu numa manjedoura, num estábulo, lugar onde os animais habitavam. Ele não nasceu num bercinho, igual hoje a gente faz um bercinho bonitinho para as crianças nascer, num quartinho delicado. Não, Jesus nasceu num lugar onde colocava os animais. Ele nasceu num coche, onde ele colocou ele num coche, onde dava alimento ali para os animais. Ele disse assim: o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, um jumentinho emprestado. Jesus não veio mostrar a glória terrena. Isso quem fez foi Satanás lá no deserto. Mostrou os reinos da terra. Falou com Jesus: se você prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. Então todos esses que levam o nome de Jesus, prometendo riquezas terrenas, não são enviados de Deus. São enviados de Satanás. Porque Jesus não veio prometer riqueza terrena. Em Ageu diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas Jesus dá a quem ele quer. Jesus não dá nada para a gente desfrutar, para nosso próprio ego. Não. Jesus não dá as coisas para a gente ajudar o nosso próximo. Nós exercer o amor, a compaixão, a piedade. Ensinar a fé verdadeira e genuína. Não uma fé corrompida. Não uma fé que ouro e prata compra. Que carro de luxo compra. Que fazenda compra. Jesus nos mostrou o reino dos céus. Esse ninguém pode ver a olho nu. Só o nosso espiritual. Esse ninguém, essa fé que Jesus, ele nos dá, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós. Esse amor não é um amor romântico. Foi um amor de sacrifício. Não é um amor romântico. Foi um amor de sacrifício. Um amor que custou o sangue de um inocente. Então Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio mostrar o reino dos céus. Ele veio ensinar nós a olhar para os céus. É de lá que vem o nosso socorro. É para lá que nós vamos retornar. Quando o homem adora animais, deuses estranhos, é porque ele tem sede de adoração. E ele não sabe a quem ele deve adorar. Então ele se prostra diante desses seres sem vida. Mas nós estamos aqui como igreja do Senhor nessa noite para levar o amor de Cristo àqueles que não conhecem. Nós somos igreja de Jesus. Jesus nos levantou como igreja dele para levar esse amor para aqueles que não conhecem. Para levar essa riqueza que o ouro não pode comprar, que os diamantes não podem comprar. Essa riqueza. Na parábola do rico e Lázaro, Lázaro era um mendigo. Lázaro estava mendigando todos os dias à porta daquele homem rico. E ele comia as migalhas que aquele homem oferecia para ele. Mas houve um dia, aquele homem tinha muita fartura, muita riqueza. Ele tinha uma vida farta na terra. E Lázaro era um homem miserável, pobre, faminto de pão,
de alimento terreno. Mas quando fala que Lázaro partiu, e em seguida aquele homem também partiu, e ali fala que eles estavam ali no seio de Abraão. Aquele mendigo estava no seio de Abraão. Estava sendo consolado, confortado. Ele foi um homem pobre na terra, mas agora ele estava sendo rico. Rico. E aquele rico, ele viu Lázaro na bonança, no consolo. E ele diz: Pai Abraão, deixe que Lázaro molhe apenas a ponta do dedo para colocar sobre a minha boca, a minha língua, para que eu possa me refrescar. E foi dito: nenhum de vocês, nenhum pode passar para o outro lado. Há um abismo entre vocês. Então ele disse: então deixe que alguém vá lá e diga para os meus parentes, os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento em que eu estou. E foi dito a ele: lá estão os meus profetas. Aqui estão os profetas do Senhor. Aqui está a igreja do Senhor. Nós somos esses profetas anunciando as boas novas. Se eles não ouvirem, eles que estão lá, muito menos se eu enviar alguém daqui. A diferença da riqueza terrena e a riqueza celeste está nessa parábola do rico e Lázaro. Mateus 22, 37 e 39. Já estou terminando, viu, irmãos? Não vou enfadar, não. Vinte e dois, 37 e 39. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu li um verso a mais. Então esse é o grande mandamento que o Senhor ele nos ensinou. Que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Ele deve ser a prioridade nas nossas vidas. E se nós temos esse amor como prioridade, nós vamos amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo como a ti mesmo. Porque se nós amamos nós mesmos, nós não temos coragem de fazer mal ao nosso próximo. Se nós desejamos amar o nosso próximo, o amor de Cristo não está em nós. O amor de Cristo não habita em nós. Porque quando nós odiamos o nosso irmão, nós somos homicidas, assim diz a palavra do Senhor. 1 João diz assim que Deus é amor. E se nós estamos em Deus, nós estamos no amor. Nós somos ligados nesse amor. Então, se nós estamos ligados nesse amor, nós não podemos ter sentimentos contenciosos. Nós não podemos ter esses sentimentos de ciúmes, como está relatado aqui, de inveja. Porque o amor de Deus, ele habita dentro de nós. Jesus. Amém, irmãos? Também eu só quero relatar algo aqui, uma referência aqui. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2:4, ela era uma igreja zelosa. Ela priorizava zelar pelas coisas do Senhor.
Mas foi dito que ela perdeu. Jesus disse que ela perdeu o seu primeiro amor. Ela perdeu a essência da sua fé, que é o amor. E o Senhor disse para que ela voltasse ao primeiro amor, voltasse às suas obras. Então, o que Deus quer de nós? Que nós exerçamos o amor como igreja de Cristo. E se porventura nós perdemos essa essência, que nós possamos retornar a Cristo, a essência do amor, a fonte da vida, o pão da vida. Eu convido você que nessa noite está distante de Jesus, distante do amor, retorne para Ele. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aproveita a oportunidade hoje e busque o amor. Aproxime do amor de Deus. Busque Jesus, que é a verdadeira plenitude do amor, da fé. Nós somos incapazes de amar sem o verdadeiro amor dentro de nós, que é o Espírito Santo, enviado por aquele que é amor, que é Jesus. Então que possamos meditar nessa palavra, irmãos, e guardar a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Fale com Deus nessa noite. Busque a Deus. Se você tem alguém que está distante dos caminhos do Senhor, que não conheceu a plenitude do amor que é Jesus, ainda que está distante, busque. Ore por essa pessoa. Ore pela sua família. Ore para aqueles que estão distantes do Senhor. Ore pela igreja, que nós possamos viver nessa essência, na essência da comunhão, na essência do amor de Deus, para que nós possamos ser exemplos para o mundo, esse mundo caído, esse mundo distante do amor. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos aqui, Jesus, nessa noite, ó Pai. Aleluia, Jesus, com um coração alegre, Deus, porque nós estamos, ó Pai, na Tua presença, Pai. Ó Deus, na presença daquele que é a plenitude do amor, é a essência da nossa fé. Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos por tamanha graça derramada, Senhor, sobre nós. Ó Deus, um dia o Senhor se despiu da Tua glória, Jesus, e veio a esse mundo caído, Jesus. Ó Deus, e nos amou, Jesus, de tal forma que nós não merecíamos, ó Pai. Ó Deus, o Senhor se entregou por nós, Pai. O Senhor nos perdoou, ó Pai. O Senhor nos resgatou, Senhor, dos nossos pecados. Ó Deus, e nós aguardamos, Jesus, um dia poder estar face a face contigo, Pai. Ó Deus, que dia será glorioso esse Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ó Senhor, nós aguardamos o Senhor, Pai. Nós aguardamos, ó Pai, um dia estar no Senhor, aleluia, face a face, Pai. Ó Deus, e contemplar a Tua glória, Jesus.
que nós possamos, ó Pai, nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Pecados, meu Pai, que um dia foi perdoados, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor, Pai, nos amou, Pai. Deus, e nesse momento nós pedimos ao Senhor, alcança, Deus, aqueles que estão distantes de Ti. Aqueles, meu Pai, que estão aí, Pai, no mundo, Senhor, perdidos, sem saber, Jesus, sem conhecer, Pai, esse amor tão grande, meu Deus. Eles buscam, Senhor, em outras fontes, meu Deus, pela ignorância, Deus. Mas nós estamos aqui e clamamos ao Senhor como a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, lavada e remida no Teu sangue, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, por essas vidas que aí estão, Jesus, sofrendo, meu Pai. Meu Deus, no engano, meu Deus, buscando fontes, meu Pai, que não podem saciar a sua sede. Buscando pão que não pode alimentar a sua fome, Jesus, a fome de justiça. Ó Espírito Santo de Deus, ó Deus, nos ajude, ó Pai. Nos fortaleça, ó Pai, e nos desperta cada dia mais, Pai. Para que nós possamos, ó Pai, estar alicerçados, ó Pai, em Ti, Pai. E para que o mundo veja em nós, meu Deus, essa luz. A luz, Pai, que o Senhor, meu Pai, derramou sobre nós, meu Pai. Ó Deus, a luz do Teu Espírito, meu Deus. Essa luz que não pode ser escondida debaixo, Senhor, de um alqueire, Senhor. Ela tem que ser, Senhor, expandida, Senhor. Porque nós, Pai, recebemos esse tão grande, Senhor, fruto, meu Deus, que é o amor do Senhor, Pai. Ó Jesus, nós Te agradecemos nesta noite. Nós Te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor. Reconhecemos o Teu sacrifício, Deus, porque nós sabemos, Pai, que ele não foi em vão, Jesus. A Tua igreja está aqui sedenta de Ti, Jesus. A Tua igreja, Senhor, está sedenta de Ti, Senhor. Sabendo que isso tudo vai passar, Jesus. Derrama, assim, sobre a Tua igreja, Senhor, dons espirituais, porque é necessário. Mas, Deus, sem que a Tua igreja esqueça, Senhor, da essência do Senhor, da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor reveste a Tua igreja, Senhor, do Senhor, do poder do Senhor, da unção do Senhor, da graça do Senhor, Pai. Reveste a Tua igreja, Senhor, que possamos exercer o fruto do Espírito, que possamos, ó Pai, estar alinhados com o Senhor, Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, estar, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, meu Pai. Porque como igreja do Senhor, nós aqui precisamos, ó Pai, meu Deus, em nome de coragem, Senhor, de força, Jesus. Grandes são, Senhor, meu Deus, os desafios, meu Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está com as Tuas mãos estendidas, Senhor, para proteger a Tua igreja, Senhor, para que ela possa fazer a missão a qual foi dada a ela. E aqui está a igreja Batista Ebenezer de Novo Oriente de Minas. Deus amado, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer esta igreja, em nome de Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja proclamado e que vidas venham ser resgatadas, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o Senhor, Jesus. Nós Te adoramos. Agradecemos, ó Deus, por esta palavra, pelo que o Senhor ministrou em nossos corações. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, sermos igreja, vidas que Te adoram, ó Pai, e Te buscam em espírito e em verdade. Possamos ter a essência, ó Deus, do amor, do Evangelho sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, ó Deus, pela graça e misericórdia sobre nossas vidas, sobre nós. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém, igreja. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a vida de Cleciana, possa usá-la mais e mais, em nome de Jesus. Que possamos prosseguir segundo aquilo que Deus tem para nós, segundo o que Cristo tem para as nossas vidas. Deus abençoe nossos irmãos da live. Foi um prazer mais uma vez ter você com a gente. Você ter uma boa noite, prosseguimento de semana, que a tua vida seja alcançada a cada dia por Cristo Jesus, tá bom? Vive esse amor que foi pregado na noite de hoje. Deus te abençoe, graça e paz, boa noite. Amém, igreja? Deus te abençoe também, que o Senhor venha